Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Notícias em Debate de hoje, que vai falar sobre como o Estado de São Paulo tem se preparado para combater o novo coronavírus. E sobre esse assunto eu converso hoje então com Marco Vignoli, que é secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo. Boa noite, secretário, tudo bem? Boa noite, tudo bem? É um prazer falar com os amigos da Band. Vamos falar um pouquinho sobre as novas medidas do Estado de São Paulo em relação ao combate do coronavírus. Até aqui, quanto já foi investido pelo governo em medidas no combate ao Covid? Bom, o governo do Estado de São Paulo iniciou no dia 31 de janeiro, né, com o nosso comitê de contingência. Através disso, se iniciaram uma série de ações para o coronavírus. Nós já superamos aqui o montante de 2 bilhões de reais investidos, são várias as ações, seja no campo da área da saúde, principal enfrentamento que nós temos, mas também no campo de crédito para o nosso empresariado, também na assistência social, com um amplo programa de segurança alimentar e também na educação, com um programa importante aí de segurança alimentar para as crianças que no momento que não frequentam mais a escola, agora recebem R$ 55 por mês para poder ter a sua alimentação garantida. Esse montante chega em todo o estado de São Paulo, já foi repassado no último dia 30 para os municípios, os 645 do estado, esses recursos por habitante, para poderem atuar em parceria com os municípios, esse grande desafio que é o combate ao coronavírus. Em relação à educação, a gente teve algumas medidas que foram lançadas essa semana. Essa questão dos R$ 55 foi um dos últimos anúncios que o governador trouxe. Existe alguma perspectiva de volta às aulas nesse momento, secretário? A gente sabe que a quarentena oficialmente ela está determinada até o dia 22 de abril. Existe possibilidade de a gente ter uma prorrogação dessa quarentena, de repente, até o dia 2 de maio? E como ficam as aulas? Olha, não há previsão de volta de aula aqui no estado de São Paulo. Nós estamos acompanhando diariamente com a equipe coordenada pelo Dr. Davi Wips, pelo secretário Dr. José Henrique German, e em um momento de aceleração, acompanhando o momento em que a gente chega no platô e depois começa uma desaceleração do coronavírus. Ainda não temos essa perspectiva, os números vêm crescendo no estado de São Paulo, o isolamento social conseguiu fazer essa dispersão da curva, mas o isolamento nesse momento é fundamental e, portanto, não temos ainda perspectiva de volta de aulas. Nós medimos sempre no período de quarentena aquela evolução, nós iniciamos agora nessa última quarta-feira um novo início de período de quarentena e seguimos até o dia 22, onde faremos a análise diária se nós vamos precisar estender ou se vai poder finalizar por aí. Pelo que o senhor está vendo, a movimentação está tudo dentro do previsto? Era se esperado a quantidade de casos, o sistema de saúde está comportando essa necessidade, a demanda? Olha, nós fizemos muito bem de iniciar com a quarentena no momento adequado, né? Países e experiências internacionais que deixaram para o segundo momento para fazer a quarentena, o isolamento social, tiveram depois uma resposta muito negativa. É o caso de Milão, por exemplo. Todos nós conhecemos a campanha Milão Não Para, que acabou tendo mais de 5 mil mortes no município, assim como em outros locais do mundo. Com isso, a nossa curva é uma curva de acordo com o esperado. Nosso sistema público de saúde tem avançado, nós estamos com o número de leitos em alta complexidade sob controle e ampliando essa rede de assistência pública de saúde para todas as regiões do estado de São Paulo. Então, isso vem sendo tocado sob controle, nós estamos conseguindo achatar essa curva e aumentar o nosso sistema público de saúde. Uma das perspectivas publicada na imprensa é uma das previsões mais otimistas, eu diria, de especialistas é que o sistema público de saúde de São Paulo entraria em colapso no dia 17 de junho. Até lá, o que poderia ser feito para evitar esse colapso? Por que eu falo dessa previsão mais otimista? Num primeiro cenário, com nenhum tipo de intervenção de isolamento, o sistema de saúde entraria em colapso no dia 23 de abril.
tivemos isolamento, então essa data não existe. No segundo, com uma redução de 25% do contato social, o colapso seria dia 1º de maio. No terceiro, com uma redução do contato social à metade, o colapso seria adiado para 17 de maio. No quarto, com a redução de 65% do isolamento social, que é mais ou menos o que a gente tem hoje, o colapso só ocorreria no dia 17 de junho. Tem como se evitar esse colapso? O que o governo do estado está trabalhando nesse sentido, secretário? Bom, o governo do estado trabalha para que não haja o colapso aqui no nosso sistema público de saúde. Por isso, a importância do isolamento. Nesse momento, não tem que se falar em flexibilização, mas sim em aperto do isolamento, para que a gente possa... Hoje são 121 municípios no estado já com a incidência do coronavírus, e é fundamental que a gente mantenha esse isolamento para poder superar esse período. Nós já aumentamos exponencialmente o número de leitos, nós atingimos 1.500 leitos, é esperado que esse número de 1.500 leitos seja o bastante para não ter um colapso no sistema de saúde de alta complexidade. Também são várias as ações de hospitais de campanha, de leitos clínicos, para poder abastecer também em incidências menos graves do coronavírus. Experiências aqui em São Paulo, seja com a INBI, seja com o Hospital do Ibirapuera, seja lá no Pacaembu, mas também em todo o território paulista, com os recursos que foram repassados para as prefeituras e a recomendação para a utilização nesse tipo de leito. Nós queremos chegar, Roberto, no número de 3.000 leitos aqui no estado de São Paulo e deveremos chegar exponencialmente com esse número para leitos de UTI, assim, tendo muito mais do que o necessário, não colapsando o nosso sistema. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente continua a falar sobre as medidas do governo do estado no combate ao Covid-19. Eu volto já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje são as medidas do governo do estado no combate ao novo coronavírus, e sobre esse assunto eu converso com Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional do estado de São Paulo. Secretário, a gente está próximo agora do feriado de Páscoa e aqui na região, na Baixada Santista, a gente tem uma dificuldade que muitos paulistanos amam aqui as nossas praias, e existe a possibilidade de ter uma grande quantidade de turistas vindo nessa época de quarentena para cá. O Condesb, de certa forma, solicitou ao governo que impeça a descida de turistas, principalmente agora no feriado. O que tem sido feito a respeito disso? Bom, é fundamental que as pessoas respeitem o isolamento social e entendam que quarentena não é férias. O governador João Dória hoje fez um grande apelo para que as pessoas não viajem durante o feriado prolongado de Páscoa e permaneçam nas suas casas, né? É fundamental que as pessoas respeitem nesse momento. São Paulo hoje representa 56% dos óbitos do país, 41% dos casos confirmados no Brasil, e a gente ter um grande trânsito de pessoas dentro da Páscoa vai piorar essa situação. Então, fica aí um grande alerta do Estado. As concessionárias estão todas empenhadas nisso, as mensagens nas estradas, todo o nosso time da Secretaria de Turismo fazendo um trabalho de conscientização, hoje dialogando com os canais de informação, e eu aproveito para utilizar a audiência da Band para poder pedir para as pessoas que fiquem em casa. A gente fala muito sobre a questão de distanciamento social, isolamento social, a questão da quarentena. O senhor acha que vai existir possibilidade de lockout aqui no estado de São Paulo? Olha, nós acompanhamos a evolução desse processo dia após dia. Se nós continuarmos e conseguirmos apertar nesse momento as medidas de isolamento social, nesse modelo colocado, proposto de quarentena, cada local no mundo tem um modelo. O que nós colocamos aqui para São Paulo, nós entendemos ser o adequado, e se a gente continuar, seguir e conseguir organizar a nossa rede pública de saúde, nós entendemos que deve ser o adequado para superar essa epidemia. Existe alguma pressão? Obviamente a gente sabe, né, que existe o problema da saúde e o problema da economia. São duas balanças distintas, mas que precisam de uma atenção. E imagino o quanto esteja sendo difícil para vocês equilibrar esses dois pontos.
Hoje, o governo do estado se sente pressionado para reabrir o comércio? Olha, nós começamos com uma equipe de infectologistas melhores aqui do estado de São Paulo, coordenados aí pelo Dr. Davi Wippe, especialistas na área de infectologia, e seguimos aquilo que os médicos indicam desde o primeiro momento. Não há espaço para qualquer outro tipo de ponderação que não seja essa orientação técnica sobre os casos. No mundo todo foi feito dessa forma. O presidente Donald Trump, por exemplo, que defendia que os Estados Unidos voltassem na Páscoa com o modelo de abertura do seu comércio, foi obrigado a estender até o fim de abril. Outros países, como o próprio Reino Unido, que começaram em um conceito diferente de isolamento, depois tiveram que apertar o cerco. E depois acaba ficando tarde. Depois que já tem um grande número de contágio, que a coisa sai do controle, é muito mais difícil de apoiar a vida das pessoas. Então, nós estamos muito seguros sobre esse modelo, evidentemente fazendo todo o necessário para poder dar assistência para as pessoas, para poder apoiar o nosso empresariado. As regras aqui são regras coerentes, né? Ou seja, o comércio presencial somente naqueles setores essenciais, saúde, abastecimento e também na área de alimentação, o restante em modelo de drive-thru ou delivery, indústrias funcionando e a gente preservando a vida da população do estado de São Paulo. A gente sabe, né, que tanto o governo federal quanto o governo estadual, os municípios, todo mundo está correndo atrás para tentar minimizar os impactos que o isolamento tem causado em relação à economia de uma forma geral. Agora, vamos imaginar, secretário, a gente passando por esse período da pandemia, a vida voltando ao normal, já se pensa em alguma ação específica para a retomada dos empregos, do comércio de uma forma geral? Já tem um plano lá na frente em relação a isso? Olha, é uma nova ordem mundial econômica, né? A gente vê o mundo todo discutindo já, se falando um novo plano Marshall, em medidas mais agressivas para retomar esse crescimento no pós-crise. O estado de São Paulo vinha alavancando o país com esse crescimento, tivemos um grande crescimento já no ano passado, expectativa boa esse ano, e nós vamos continuar com uma série de medidas. Hoje, nosso secretário, doutor Henrique Meirelles, é debruçado sobre isso, para que a gente possa ter uma rápida recuperação na sequência desse processo. A experiência nos diz que aonde teve um menor impacto da pandemia, isso desde lá de trás da gripe espanhola, a recuperação foi mais rápida. Então, é o foco agora em salvar vidas, para a gente poder ter uma recuperação rápida na sequência. Em relação ainda a essa questão da necessidade do isolamento social, secretário, a gente ainda vê muitas imagens, pelo menos aqui na nossa região, de pessoas aglomeradas, principalmente no transporte público. Por que não se parou o transporte público? Existe chance desse cenário mudar ainda? Olha, o transporte público, nós temos umas regras colocadas pelos infectologistas e dentro disso, desde o início, a gente não proibir o fluxo de pessoas e garantir um estado mínimo para aqueles profissionais que têm a essencialidade no trabalho. Assim também é o transporte público, né? Então, reduzir é válido, mas nunca proibir o fluxo de pessoas através da manutenção de um transporte público. Isso foi a regra desde o início e a regra que está dada para a sequência desse processo. Ok, a gente vai para um rápido intervalo então e na sequência a gente continua a falar sobre as medidas do governo do estado para combater o novo coronavírus. Eu volto já já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje são as medidas do governo do estado para o combate ao Covid-19. Sobre esse assunto eu converso com Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional do estado de São Paulo. Secretário, eu gostaria de falar um pouquinho agora especificamente mais sobre a política. A gente sabe que existe um embate entre governo federal e governo estadual. Gostaria de uma avaliação sua em relação às medidas do governo federal. Olha, é fundamental nós dizermos aí do trabalho feito pelo ministro Mandetta, um trabalho consistente, orientando as pessoas, aquelas manifestações dadas pelo ministro Mandetta, desde o início do momento, pela sua equipe, são manifestações coerentes, de acordo com aquilo que a Organização Mundial de Saúde preconiza. Nós também vamos pelo lado técnico, científico, e nesse sentido, São Paulo, os outros estados também têm agido dessa forma,
trabalhado para salvar a vida da sua população. O presidente Bolsonaro tem diversas vezes destoado disso, tem levado muitas vezes para um campo que não favorece a salvar vidas das pessoas nesse momento e, portanto, discordando da posição do Estado de São Paulo e dos outros estados muitas vezes. Mas nós contamos muito com que o governo federal possa apoiar São Paulo, também os outros estados, no combate ao coronavírus, e que o ministro Mandetta possa continuar fazendo o bom trabalho que vem fazendo à frente do Ministério da Saúde, que é o órgão responsável por organizar esse combate em todo o nosso território. Hoje, quais seriam os principais, os próximos passos do governo do estado em relação ao combate do coronavírus? Já tem alguma coisa desenhada para os próximos dias e semanas? Nós estamos avançando com essa criação de leitos de alta complexidade e de média complexidade, que nós veremos pelo Estado cada vez mais esses leitos clínicos, chamados hospitais de campanha, crescendo, com leitos para a população mais carente também, fazer o seu isolamento social, pessoas que moram em 5, 6, 7, 8, 10 na mesma casa, poderem ter espaços adequados de isolamento, também a segurança alimentar dos mais vulneráveis, o Estado vai cada vez mais investir nisso, e também trabalhar possibilidades de crédito para o nosso empresariado. Hoje já são 650 milhões no Banco de São Paulo e no Banco do Povo, e a gente vai avançando cada vez mais com esse propósito. Além disso, nós vamos avaliando com a nossa equipe de infectologia novas ações necessárias para evitar o contágio do coronavírus. O Estado de São Paulo vem se preparando e trabalhando com muita firmeza para combater esse momento. O senhor é presidente estadual do PSDB, né? Eu gostaria de falar um pouquinho agora sobre a política regional. Na sua opinião, o senhor acha que todo esse cenário do coronavírus, ele pode interferir nas eleições municipais? Será que a gente pode ter um adiamento disso? Olha, não vai caber muito aos partidos essa discussão, né, de avaliar, nós temos que estar pronto para o quadro que se definir. O que é evidente nesse momento é que é o momento em que a política tem que ficar em segundo plano. O combate ao coronavírus é a prioridade e a regra que se estabelecer dentro desse processo será cumprida. Eu entendo que o Congresso e o Tribunal Superior Eleitoral vai avaliar o aumento dos casos, vai avaliar a situação do país um pouco mais para frente, tomar as decisões racionais para poder, em primeiro lugar, garantir a saúde da nossa população e também para garantir a democracia do nosso país. É o meu entendimento pessoal, eu entendo que se tiver algum tipo de alteração, que possa permanecer dentro desse ano, cumprindo o rito de eleições. Nas eleições municipais aqui na nossa região, cidade de São Vicente, por exemplo, o PSDB, tem algum nome forte? Se fala muito nebulosamente no nome da jornalista Solange Freitas, o senhor confirma essa informação? Olha, ela é um excepcional nome, sem sombra de dúvidas. Eu acho que seria aí um quadro importantíssimo para qualquer partido, se ela definir ser candidata. Eu vejo com muito bons olhos, mas não sei essa definição. Isso está com o nosso diretório de São Vicente sendo debatido. A gente está no finalzinho do nosso programa. Eu gostaria de dar oportunidade para o senhor de conversar com os nossos telespectadores em relação ao posicionamento do governo do estado e as principais medidas relacionadas ao Covid-19. Olha, dizer para a população de todo empenho, o governo do estado trabalhando 24 horas, nós estamos com uma equipe de especialistas, consultoria, tomando medidas racionais e baseadas em conceitos científicos e médicos, de acordo com as melhores práticas do mundo todo. O governador João Dória tem se empenhado muito pessoalmente para poder superar esse momento, garantir o maior número de vidas salvas aqui dentro do nosso estado e preparando nosso estado para essa grande batalha que nós enfrentamos. Então, contem com todo o apoio aqui do governo do estado, toda a dedicação da equipe do governador João Dória para que a gente possa superar esse momento tão duro que a humanidade vive. E também, na sequência disso, eu não tenho dúvida que é São Paulo quem vai poder colaborar, puxando a economia do nosso país, gerando empregos e garantindo com que nós possamos ter cada vez mais um estado inclusivo e que possa gerar emprego e renda. É isso que a gente espera, né, secretário? Muito obrigada pelas suas informações. Sucesso aí no seu trabalho.
Muito obrigado, um grande abraço, Roberto. Muito obrigada. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band, fique em casa, fique tranquilo, fique saudável, porque se Deus quiser isso vai passar logo. A gente se vê, até mais.